Bom dia, irmãos. Estamos aqui de volta, pela graça de Deus. Muito felizes hoje com a estreia da Letícia aqui entre nós, né? Que bênção! E mais, cadê a vovó, a mais nova vovó aqui também? Temos a mais nova vovó da congregação, né? Que glória, né? Deus é muito bom, né? Então tá aí, o Estevão também chegou hoje, né? Eu estava conversando com o Maurício aqui na última semana e falando que o único lugar da Bíblia onde Jesus estava em pé, ao lado do trono de Deus, que você pode ver na Bíblia toda, ele sempre está sentado à destra de Deus, não é isso? O único lugar que ele está em pé é no discurso de Estevão, antes de ser apedrejado. Então Estevão vê o Filho do Homem em pé. Então, falei isso para o Maurício, tem uma coisa sempre interessante na Bíblia, né? Com os nomes, né? É muito bom. Glória a Deus por isso. Então, nós vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Nós estamos trabalhando o Evangelho de João. Hoje a gente chegou no capítulo 5. E o título que a gente vai trazer para essa aula de hoje é A Missão de Jesus. Tá? E o objetivo da nossa lição vai ser conhecer essa missão. Conhecer a missão de Jesus. E o texto básico está o capítulo 5 todo. A gente já leu aqui na introdução com o pastor Marcos, nós lemos aqui do versículo 1 ao versículo 10. A proporção que a gente for andando, a gente vai lendo os versículos que tiverem a ver com o que a gente estiver discutindo aqui na hora. Tá? Então, ó, no mundo corporativo, ou seja, nas empresas, né? Toda empresa precisa ter uma identidade organizacional representada numa missão de visão e valores. Então, se você entra numa empresa, normalmente ela está lá, missão, valores, etc. Toda empresa entrou nessa moda aí lá pelos anos 90, né? Então, a missão é a finalidade da existência da empresa. A visão é uma ideia mental que descreve o que a empresa quer ser e realizar num determinado tempo e espaço. E valores são os princípios éticos que norteiam as ações da empresa. O Evangelho de João, a gente tem falado isso aqui desde o capítulo 1, versículo 1. O Evangelho de João foi escrito para provar a identidade divina de Jesus. Esta identidade é revelada no cumprimento da sua missão aqui na Terra. Então, diferentemente de toda e outra qualquer religião, né, nós somos convictos, absolutamente convictos, que Jesus é Deus. Ponto final. Essa é a nossa posição. Jesus é o próprio Deus encarnado. Jesus veio para realizar a obra que Deus lhe confiou, ou seja, morrer na cruz para salvar os pecadores eleitos. Durante todo o seu ministério terreno, Jesus chamou pecadores ao arrependimento. Ele percorria cidades e povoados, ensinando, pregando e curando pessoas. No capítulo 5 de João, temos um resumo da missão de Jesus, segundo ele mesmo. Então, vamos tentar resumir nesses 47 versículos, né, a missão de Jesus aqui na Terra, por ele mesmo. Então, do versículo 1 ao 18, ele revela o seu poder. Jesus ia onde as pessoas estavam. Em Jerusalém, durante uma festa, Jesus foi a um lugar chamado Tanque de Betesda. Esse termo judaico, né? Betesda quer dizer Casa da Misericórdia. Né? Junto a esse tanque havia 5 pavilhões cobertos, onde pessoas doentes podiam descansar protegidos do sol escaldante. Esse lugar foi identificado recentemente. Tá? Tá ok, gente? Então, deixa eu mostrar uma coisa para vocês.
Está dando para ver direito? Apaga só a luz um instantinho. Perdoem o fotógrafo, certo? Mas a tradição e os historiadores, arqueólogos, né, chegaram à conclusão que aí é o tanque de Betesda. Você pode ver, né, que é uma escavação, a coisa está mais alta ali, né, onde as pessoas ficam. Tá? Então, você pode ver que as pessoas têm que descer para chegar no tanque. As pessoas estão aqui, eu não sei se dá para ver direito, né? Aqui, e tem uma descida, né? Onde você desce mais, vai descendo. Até porque isso é escavação, é coisa histórica, né, gente? E, por incrível que pareça, ainda tem água lá embaixo. Tá certo? 2000 anos depois. Tá certo, gente? Aí, você pode ver que essa foto foi tirada de cima, né? E isso fica em Jerusalém, tá? Daí dá para ver direitinho, quando você vê lá em cima, a altura que estão as casas, tá certo? E a profundidade da escavação até chegar onde os arqueólogos, historiadores, etc., afirmam que ali é o tanque de Betesda. Um dos pavilhões, você não consegue mais do que isso, né? E mais uma foto, você pode ver, né? Que lá em cima, as pessoas estão lá em cima, tá vendo? E tem uns 10 metros aí, mais ou menos, de altura. Um dia eu consigo. Então vamos lá. Mais uma foto. Eu tirei essa foto e fiquei impressionado com o lugar. É muito impressionante quando você vai nesse tipo de lugar, né? Então, vamos lá. O tanque de Betesda está lá. Tem uma igreja católica do lado, é incrível. O texto do versículo 4 descreve que um anjo, né, descia regularmente do céu e agitava a água. E o primeiro enfermo que entrasse no tanque após a agitação angelical, imediatamente ficaria curado. Tá? João relata isso aqui, né, no capítulo 4. Diz aqui, começando 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando, aí o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Tá? João está relatando isso. Ok, gente? Então vamos tirar quantas lições que eu falei? Vamos tirar 2 lições relevantes. A primeira, né? A humanidade hoje é comparada à multidão de enfermos, né? Nós estamos cegos, coxos, ressequidos por causa do pecado. O nosso destino é a morte. Tá certo? De todo mundo que está aqui. Esse mundo pode ser comparado àqueles 5 pavilhões de enfermos lá, tá? Então vou comparar esse mundo que nós vivemos, aqueles 5 pavilhões de pessoas lá esperando ser curadas. Segunda lição que a gente tira: a expectativa da humanidade é similar à expectativa daquela multidão. Eles depositavam a sua esperança e cura no supersticioso movimento angelical, que poderia ser acessado através do esforço humano. Então ali, se ele conseguisse chegar ao esforço humano, né? Se ele conseguisse chegar lá na hora que o tal anjo mexia na água, ele seria curado. Então, esforço humano. Tá? Havia uma espécie de competição entre os doentes para chegar primeiro àquela benção. Tá? Então, lembra que ele estava lá há quanto tempo? 38 anos. Certo? Hoje, as pessoas buscam desesperadamente a cura de suas almas aonde? Em seitas, em práticas esotéricas, em curandeiros, em rituais religiosos abomináveis a Deus. Qualquer um que procura cura num desses movimentos, isso é abominável a Deus. Lá em Deuteronômio 18,
Deuteronômio 18, do 9 ao 14, diz assim, olha. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromante é aquele que fala com mortos. Nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é o quê? Abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Não se consulta esse tipo de gente. Quem estava aqui e está acompanhando a exposição de Levítico, né? Domingo passado, no Sermão da Noite, né? A gente estava estudando Levítico 20 e os dois últimos versículos do capítulo 20 de Levítico, que foi exposto aqui no domingo à noite, diz o seguinte, os dois últimos capítulos, versículos, é o 27, né? O 26 e o 27. Ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos. Nós somos separacionistas, né? Eu falo sempre isso aqui. Para serdes meus. O homem ou mulher, presta atenção nesse último versículo. O homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos. Serão apedrejados. O seu sangue cairá sobre eles. Se a gente ainda estivesse no Velho Testamento, ia faltar cemitério. Não ia, não? Hein, gente? O que tem de gente consultando, né, esse tipo de gente, necromante é pior ainda, né? As pessoas se sensibilizam, né? Quer falar com um parente, com um filho, com a mãe, com o pai, aí vai num troço desse. Se estivesse no Velho Testamento, ia ser apedrejado. Ok? Esse cidadão estava ali há 38 anos esperando um anjo que descia do céu. Né? Há também curandeiros evangélicos, sabiam disso? Que disputam os miseráveis sofredores numa competição de quem é o líder, que cura mais ou o local onde acontecem mais curas. Não tem isso? João destaca que naquele local havia um homem doente há mais de 38 anos. Jesus veio ao encontro dele e o cura. Observamos que aquela cura revela a maneira de Deus agir na salvação, né, de pecadores. Por quê? Primeiro, quem toma a iniciativa? Jesus. Jesus é quem toma a iniciativa para curar. Pode ter certeza disso. Vamos ver. Nada poderíamos receber de Jesus se ele não se dispusesse a vir ao nosso encontro. Versículo 6. O que está lá no versículo 6? Está aqui, ó. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Jesus foi ao encontro dele. Ele estava esperando um anjo mexer na água e alguém carregar ele até o tanque. Não era isso. Jesus foi até ele. Né? Então vamos tirar 3 detalhes aqui importantes. Primeiro detalhe que a gente tira: Jesus viu um homem, né? Ele olhou para aquela vida com os olhos de misericórdia. Ele veio também ao nosso encontro e abriu os olhos do nosso coração. É ele que vem.
Não é você que vai, ele vem. Segunda, Jesus conhecia o homem. Tá? Ele sabia que o homem estava doente há muito tempo. Ele é Deus, o quê? Onisciente, que sonda os corações humanos. Jesus conhece a sua vida, sabia? A sua, a minha, a da Letícia. Ele conhece. Terceira, Jesus perguntou ao homem. Por que Jesus perguntou para uma pessoa que está doente há 38 anos se ela quer ser curada? Né? Por que ele perguntou isso? Né? A pergunta de Jesus serviu para conscientizar o homem que se dependesse dele, da ajuda dos outros e da água movimentada pelo anjo, ele jamais seria curado. Jamais. Se dependesse dele, ou de alguém ajudar ele estava ali há 38 anos. Eu sempre falo o seguinte, né? Tenta imaginar a situação. O cara está ali há 38 anos, né? Escutando uma história que um anjo descia do céu de vez em quando, agitava aquela água, né? E ele precisava de alguém que levasse ele. Olha só, nunca. Ele nunca ia ser curado. Nunca, jamais, em tempo algum. Jesus resolveu curar aquele homem, né? Versículo 8 e 9. Diz assim, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Tá? Jesus curou o homem no sábado, e isso gerou uma controvérsia com os judeus. Tá? Jesus dá um nó na cabeça dos judeus. Por quê? Porque a lei não proibia de praticar atos de misericórdia aos sábados. Tá? A lei não proibia, a gente pode ver isso lá em Marcos 2, 28. Marcos 2, 28. 2, 28. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também os que estavam com ele. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A cura daquele doente foi um ato de misericórdia. É uma coisa interessante você sempre ver. Toda vez que Jesus cura, é definitivo. Não é aquele negócio, pastor, estava com uma dor no ombro, aí vim aqui, fiz uma corrente, não sei das quantas, passou a dor do ombro. Não é isso não. Jesus curou paralítico. Jesus fez cego enxergar. Tá certo? Jesus chamou Lázaro, estava 4 dias morto, fedendo. Por quê? Porque ele é Deus. Não é isso? Toda a cura que ele praticou foi definitiva. Não foi dorzinha de cabeça, não. Tá certo? Foi cego de nascença. Eu vejo lá, só um pouquinho para frente, só para João 9, 25. João 9, 25 é um dos melhores que eu já... É um dos melhores versículos que tem, né? Aqui sobre isso, né? Quando Jesus cura o cego e os judeus chamam ele, né? Então no 24 fala assim, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aí ele falou, ó, ele retrucou, né? Se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Esse é o nosso Deus, o seu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó também. Amém? Então, a partir do versículo 19, ele começa
Eu pensei que vocês iam... Estava até conversando com o pastor na quarta-feira, pensei que vocês iam falar sobre o anjo, ninguém falou nada aqui sobre essa lenda, né? Que em algumas Bíblias esse trecho está entre colchetes, né? Que né? Alguns dizem que, alguns teólogos, que isso foi incluído por algum escriba lá pelo século V, né? E, na realidade, quem estudou aqui a história da igreja vai lembrar de alguns nomes, como que já no século II e III já reconheciam que esse trecho estava na Bíblia, né? Ou seja, nos pergaminhos originais. E, por exemplo, lá, só para você ter uma ideia, Tertuliano, né? Ele observa que um anjo, por sua intervenção, estava acostumado a agitar o tanque em Betesda, no ano 200. Tá? Outro cara, Ambrósio, no ano 397. Dídimo, no ano 398. E Crisóstomo, no ano 407. E Cirilo, no ano 444. Todos eles reconheciam esse versículo como original. Só para vocês terem uma ideia, na Corrigida Fiel, que usa o texto Receptus, também está no texto Receptus esse versículo, que muita gente achou que ele foi incluído, tá, depois. Mas, na realidade, a gente sabe que ele já estava lá nos textos mais antigos, como o texto Receptus, que hoje está na King James, na Corrigida Fiel, etc. Tá certo, gente? Achei que vocês iam levantar uma celeuma com isso. Isso era uma lenda, né? Claro, né? João estava simplesmente narrando o que se falava na época, né? Então, Jesus revela a sua identidade e missão. A partir do versículo 19, a gente vê o seguinte, né? Esse é o primeiro discurso de Jesus registrado por João. Nele encontramos maravilhosas declarações acerca da pessoa e obra de Jesus, né? Então, no versículo 19 e 20, Jesus se declara igual a Deus. Então, se a gente ler aqui o versículo 19 e 20, diz assim: aqui na minha Bíblia, da Sociedade Bíblica Brasileira, tem um título, tá? Um título colocado pela Sociedade Bíblica. Diz assim, ó, Jesus explica a sua missão. Esse título é colocado pela Sociedade Bíblica, tá? Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. E maiores obras do que esta, ele mostrará, para que vos maravilheis, né? Então, Jesus, ao invés de negar as acusações, se declara igual a Deus. Da igualdade se fundamenta na relação dos mesmos. Vamos tirar 3 lições desses 2 versículos. Primeira lição: o que Jesus faz corresponde àquilo que o Pai, né, que vê o Pai fazer. Então, lá em João 10:30, diz o seguinte, ó: eu e o Pai somos um. Todo e qualquer outro movimento religioso, né, a primeira coisa que eles fazem é duvidar da divindade de Cristo, né? Já falei isso aqui várias vezes. Né, se você vai lá no islamismo, né, nos muçulmanos, eles dizem que Jesus foi um grande profeta. Não é isso? Se você for no espiritismo, vão dizer que ele é um espírito de luz, né? Se você for no Testemunha de Jeová, vai dizer que ele é quem? Um ser criado por Deus, né? Que ele é criatura, ele não é criador. Se você atravessar a rua ali, for ali no vizinho do Rafael, vão dizer que ele é o Miguel, né? Então, para nós ele é Deus, tá certo? Acabou? Podemos ir embora agora, né? E para o almoço. Jesus é Deus, acabou, né? A mente de Jesus é a mente de Deus, as palavras de Jesus são as palavras de Deus, as ações de Jesus são as ações de Deus, a unidade de propósito na Trindade.
Segunda, né? O que Jesus faz revela o quanto ele é amado pelo Pai. Os judeus o odiavam, mas Jesus era filho amado. O que importa nessa vida é o quê? É ser amado por Deus. Certo? Tudo que Jesus faz revela a vontade de Deus. A cura do homem no tanque de Betesda, né, era parte de um plano eterno. E outras obras maiores e maravilhosas seriam feitas por Jesus. Há muitos anos atrás, eu fui em outra congregação que eu era membro, eu fui trabalhar exatamente o Evangelho de João. Aí eu falei com eles, falei com os alunos, vamos começar pelo último versículo do Evangelho. Tá? O último versículo de João diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, porque eu estou dizendo aqui, outras obras maiores e maravilhosas seriam feitas por Jesus. Se você ler o último versículo do Evangelho de João, diz assim, há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Só para você ter essa ideia. Eu gosto de ler esse versículo. Então, tem 3 coisas que só Jesus faz pelo fato dele ser Deus, ou por causa da sua relação com o Pai. 3 coisas que mostram aqui no Evangelho, tá certo? Que ele é o próprio Deus. Primeiro, ele ressuscita mortos. Tá certo? Versículo 21. No versículo 21, diz assim, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Primeiro nós, né? Se a gente vê o que Paulo fala que nós estávamos o quê? Mortos, né? E nossos delitos e pecados, não é isso que Paulo diz? Ele nos vivificou, primeira coisa. Esse é o maior milagre, né, que a gente pode atribuir hoje, é você pegar um crente pecador, miserável, que merecia o inferno, mentiroso, e ele se converte, né? E deixa tudo para trás, né? Nesse momento você, né, foi crucificado e ressuscitou com Cristo. Para os judeus, somente Deus tinha o poder de ressuscitar mortos. Diziam que Deus tinha as 3 grandes chaves. A primeira, né, a chave para abrir os céus e dar as chuvas, está lá em Deuteronômio 28:12. Segunda chave, para abrir o ventre e permitir a concepção, está lá em Gênesis 30:22. E a terceira chave, né, que os judeus diziam, era para abrir o túmulo e ressuscitar mortos. Está lá em Ezequiel 37:13. Jesus se apresenta como Deus capaz de ressuscitar. Por quê? Porque ele tem as chaves da morte e do inferno. E ele é a ressurreição e a vida. Está lá em João 11:15. Amém? Gente. É o nosso Deus. No versículo 21 a 29, né, ele realiza a obra de Deus. Por exemplo, né, continuando aqui, ressuscitando mortos. Então, Jesus fala sobre 3 tipos de ressurreição. Ele fala aqui, primeiro, a ressurreição espiritual. Né? Ele vivifica pessoas que estão mortas espiritualmente, em seus delitos e pecados, pelo poder da sua palavra. Né? Vamos lá em Efésios 2:1. Gálatas, Efésios. Vamos lá em Efésios 2:1. Olha a afirmação de Paulo aqui, nesse primeiro versículo. Falando de nós, gente. Diz aqui, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Nós estávamos mortos, gente. Mortos. Aquele cara lá está morto. Se você quiser mexer, você vai mexer em carniça. Canso de falar isso aqui. Vai querer lembrar daquele tempo que você estava morto?
né? Morto fede, gente. Vida nova, não é isso? Você não ressuscitou? Você não entrou no batismo e saiu em novidade de vida das águas? É ou não é? Isso é convicção, gente. É fé. Outra coisa, a ressurreição física, né? Feita pelo próprio Jesus durante o seu ministério. Ele ressuscitou várias pessoas. Todos os que foram ressuscitados por Jesus durante o seu ministério morreram novamente. Tá certo? Ele ressuscitou pessoas. Outro tipo de ressurreição vai ser no arrebatamento da igreja, né? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 22, está escrito lá o seguinte: quando num abrir e fechar de olhos, pimba, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Incorruptíveis, né? E nós seremos transformados. Os mortos, né? Ontem eu estava terminando de rever essa lição, eu lembrei de lá da minha infância, que veio um irmão lá da terra, lá dos meus antepassados, lá da Purilândia, que ele era um agricultor e veio morar aqui no Rio, foi trabalhar na construção da Rio-Niterói, da ponte Rio-Niterói. E eu me lembro perfeitamente dele. Ele era um bom pregador, uma pessoa pouca, vamos dizer assim, instrução, mas era um pregador assim, profícuo, né? Maravilhoso. E esse nosso irmão, ele sofreu um acidente na ponte Rio-Niterói. Um rolo compressor passou sobre ele. Ele vai voltar incorruptível. Pode ter certeza. Caixão fechado, aquela coisa toda. Ele vai voltar incorruptível, num corpo de glória. Segunda obra que Jesus realiza. Vamos lá. Deus é o juiz de toda a terra e todos prestarão contas de si mesmo a Ele. Jesus diz que Ele recebeu do Pai autoridade para julgar, está no versículo 22, né? E que o seu juiz é justo, está no versículo 30, versículo 22, diz o seguinte, ó. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E lá no versículo 30 ele diz o seguinte: eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço e julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Então, ele julga, ele tem essa autoridade, porque ele é o próprio Deus. Né? O fato de ser juiz deveria motivar os homens a honrar Jesus. Então, no versículo 24, diz assim, em verdade, o próprio Jesus, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Né? Quem honra Jesus, honra a Deus que o enviou. Por isso, é impossível que alguém adore a Deus verdadeiramente negando a divindade de Jesus. Impossível. Impossível. Jesus é Deus. Foi a forma que Deus teve de estar conosco. Emmanuel, Deus conosco, foi Ele encarnar na pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus. Outra coisa, porque na realização de obras, né? A terceira, Ele concede vida eterna. Olha a autoridade. Ele concede vida eterna. Versículo 24. Que eu acabei de ler, né? Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Né? Jesus é Deus e nele está a vida. Assim como o Pai, o Filho tem vida em si mesmo,
Né? Assim como o Pai e o Filho têm vida em si mesmo. Logo, dele deriva a vida física, a vida espiritual e a vida eterna. O verbo ter aqui no presente indica que você passa a desfrutar da vida eterna a partir do momento que crê. Então, a partir do momento que você creu, você já passa a desfrutar da vida eterna. Porque você tem essa certeza, como Paulo falava, né? Morrer para mim é lucro, vou estar com Cristo. Não é? Morrer é lucro. A morte é uma coisa tão chocante, mas para nós é lucro. Por quê? Porque você vai estar com Cristo. Essa é a garantia que a gente tem. Né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um ladrão que não foi batizado, não deu dízimo, não subiu o monte, não fez nada. Um ladrão. Olha a garantia. 4 testemunhos da divindade de Cristo. 4. Jesus sabia que seu testemunho pessoal era rejeitado pelos judeus, né? Está no versículo 30 e 31. Ele diz assim, ó: em nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Os judeus não acreditavam nele. Né? Ele apresenta 4 testemunhas da sua divindade. A primeira, João Batista, está no versículo 30 a 35, que diz assim: e nada posso fazer de mim mesmo na forma que ouço e julgo, né? Acabei de ler. Se eu outro que, a partir do 32, desculpa, outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Mandastes mensageiro a João e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, essas coisas para que sejam salvos. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Então, João pregou o arrependimento de pecados e a salvação através de Jesus. Né? João se colocou no lugar dele. Em nenhum momento ele tentou usurpar qualquer tipo de preferência. O que ele falava? Que ele cresça e que eu diminua. Tá certo? Mas os líderes religiosos não creram, gente. Não creram. Segundo testemunho, as próprias obras que Jesus realizava, está no versículo 36, né? Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Então, as obras que ele realizava eram uma prova do poder de Deus ou da sua divindade. Tá certo? Terceiro, o próprio Pai, versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é o que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. O que ele falou para Filipe? Filipe, tu está esse tempo todo comigo e não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. É ou não é? O Pai que havia enviado o Filho ao mundo testemunhou várias vezes a seu respeito. Quarta, a própria palavra de Deus, está no versículo 38 e 39, diz assim, olha: também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O nosso Deus é o Deus da Bíblia. O nosso Deus é o Deus da Bíblia. Eu falei isso uma vez lá na outra igreja, quase me crucificaram. Falei, quem não conhece a Bíblia não conhece Deus. Ponto final. Tá? Você não conhece Deus se você não conhecer a Bíblia. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da Bíblia. Ele se revela aqui para nós. Então, analfabetos bíblicos, não, deve ter uma fila aí se a gente colocar, né? Vai fazer fila. Né? Analfabetos bíblicos. Se você não conhece a Bíblia, você não conhece Deus. Ponto final.
As escrituras testemunhavam de Jesus, mas os judeus não reconheceram, mesmo lendo Moisés. Né? Ele vai repreender aqui, né? Daqui a pouco, né? Que ele diz aqui, ó. Jesus conclui o seu discurso apresentando algumas razões para a incredulidade dos judeus, porque eles não criam em Jesus. Né? Primeiro, eles estavam mortos espiritualmente em seus pecados e não tinham vontade de ver Jesus para terem vida. Versículo 40, né? Contudo, não queres vir a mim para teres vida. Estavam cegos. Segundo, eles não podiam crer porque não tinham amor de Deus no coração e desejavam louvores dos homens. Versículo 41 a 44. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Esse versículo aqui é profético, porque lá no futuro eles vão receber o anticristo como Messias. Os rabinos lá vão reconhecer aquele anticristo como Messias, né, que eles esperam até hoje. Então, eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Como podeis crer vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurai a glória que vem do Deus único? Né? Então eles desejavam os louvores dos homens, eles não viram Deus ali entre eles, não reconheceram o próprio Messias. E eles não criam em Jesus. E isso os impedia de ler as Escrituras como elas deveriam ser lidas. Né? Jesus diz aqui, ó, no 45, ó, não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. É o próprio Pentateuco lá que eles tinham na mão. Né? Porque se de fato cresces em Moisés, também crerias em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Não crê nem o que Moisés escreveu sobre ele. Né? Eles estavam absolutamente incrédulos em relação, porque os judeus queriam sinais o tempo todo. Né? E nós, hoje, vivemos pela fé e não por vista. Amém? Alguma pergunta? Podemos concluir? Semana que vem é o milagre dos peixes, né? Antes da conclusão, eu vou passar um trabalho de casa para vocês. Certo? Quem responder ele até sábado vai ganhar um brinde. Certo? Tá bom? Trabalho de casa, homework. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual a missão que Deus deu para você realizar nesse mundo? Tá? Ó, eu vou postar daqui a pouco, eu vou colocar as perguntas lá no grupo da igreja. Tá? Qual a missão que Deus lhe deu para você realizar nesse mundo? Segunda pergunta. Qual a relação entre a missão de Jesus e a missão da igreja? Relação. Terceiro, qual a pior doença que existe no homem? Em que sentido Jesus é igual a Deus? Vai ganhar um brinde, hein? Quer responder até sábado. Quais as obras de Deus que somente Jesus pode realizar? Por quais motivos uma pessoa não acredita em Jesus? Daqui a pouco eu posto, né? E agora vamos para a nossa conclusão. Eu vou falando um segredo para vocês. Eu fiz uma pergunta ao ChatGPT, né, sobre qual seria a melhor conclusão para essa aula. Olha só, eu não uso.
Todo mundo sabe o que é chat GPT? Inteligência artificial. Ah, olha só, gente, a conclusão que o chat deu. João 5 afirma a divindade de Cristo, o caminho da salvação pela fé e a soberania de Jesus como juiz de toda a humanidade. A fé em Jesus é a chave para a vida eterna. E ele tem autoridade tanto para ressuscitar os mortos quanto para julgar o mundo. Glória a Deus, né? O chat GPT respondeu direito. Crente, o chat GPT, a inteligência artificial, é crente. Reconhece a divindade de Cristo. O irmão estava falando sobre judeus pedir sinal, né? E o interessante é que no capítulo 5, um sinal muito claro foi feito, que foi o paralítico tomar o leite e andar. E eles eram tão meticulosos, né, no cumprimento do sábado, que fez eles ignorarem um sinal miraculoso, sobrenatural, e eles não creram independentemente de ver um milagre. Ou seja, um milagre por si só não salva ninguém. Eles viram algo acontecer, de vez de um milagre, ele viu assim, algo extraordinário, de vez de perguntar, olha, peraí, que homem é esse que cura um paralítico? Eles fazem o inverso, né? E uma aplicação para hoje é que, ainda que supostos curandeiros, né, evangélicos, façam sinais e prodígios, isso por si só não salva ninguém, porque eles continuaram incrédulos, independente mesmo de ter visto aquele extraordinário sinal, né, do homem paralítico, que mostra de fato a nossa miséria, né? Mas em relação a sinais, esse tipo de coisa, né? Jesus mesmo, eu vou lá para o texto básico para isso, né? Lá em Mateus 7, né? A partir do 15, né? Diz assim, ó, acautelai-vos dos falsos profetas, né? Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura a uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Agora vem a advertência aqui pesada. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas daquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, então isso é sempre importante, né? Nós que interpretamos de forma literal, muitos são muitos, não são poucos nem mais ou menos, muitos. Então ele diz aqui, ó, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? O que Jesus vai responder? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, esse negócio, eu profetizei, eu fiz milagre, eu não sei o que, isso não quer dizer nada. Porque nós vivemos pela fé. Aqui está dizendo que muitos naquele dia, né? Em teu nome expelimos demônios, né? Nada disso, gente. Nós vivemos pela fé. Glória a Deus. Maranata. Marcos, ora para encerrar a escola bíblica. Senhor, muito obrigado, porque sendo Deus, se fez homem, de carne, osso, pele e sangue, se fez servo, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude a nos maravilharmos ao ler a Tua palavra, Pai, em sabermos que estamos diante do Senhor. Aumente a nossa fé para que nós possamos viver de uma maneira
que glorifique a Ti. Que o Teu nome seja bendito através da nossa vida. Obrigado, Senhor, porque como esse homem que estava diante do tanque, muitos de nós também estávamos assim na nossa vida passada, Senhor. Mortos em nossos delitos e pecados. E o Senhor veio até nós, nos chamou pelo nome, nos vestiu, e hoje nós somos Teus filhos. E aqueles que ainda não Te conhecem, que o Senhor possa se revelar nessa manhã, e que eles possam, Senhor, se maravilhar com a beleza do Evangelho. Porque o Teu poder, Pai, é maravilhoso. O Senhor ama a gente que não merece, faz ela se assentar à mesa e ainda chama de filho. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo sacrifício de Cristo. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito a nós. Obrigado pela igreja local. Obrigado, Pai, porque é por meio da comunhão que nós experimentamos da beleza da graça e principalmente, Senhor, da alegria que é podermos desfrutar da Tua palavra. Muito obrigado. Continua conosco e aqui oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.